Um especial sábado a cada um de nós que vivemos nesse 25 de fevereiro de 2023, o sábado das cinzas, ou sábado depois das cinzas, como vai chamar a liturgia, justamente porque desde quarta-feira a gente vem sendo entronizado nessa experiência de amor, que é a Quaresma, tempo que nos prepara para renovarmos o nosso propósito de fé pelo meio da oração, pelo meio do jejum, da esmola, enfim, é uma época da gente mergulhar dentro de si mesmo com a luz do Espírito Santo para descobrir nossos defeitos, para saná-los e assim apresentar, junto com o Cristo, uma motivação para estarmos com Ele sempre ressuscitado, a partir da renovação das promessas do nosso batismo que se dá na vigília pascal. Mas vamos ler o que o Senhor tem a nos falar hoje, olha lá. Evangelho de São Lucas, nos versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. E Jesus disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava ali um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Amados, eu acredito que é preciso um pouco, antes da gente julgar os fariseus, só entrar no contexto do primeiro século desta era, momento em que Jesus está vivendo. É interessante que eles estão vivendo sob o domínio romano, o Império Romano, o maior império da Terra, sem dúvida nenhuma, do Ocidente pelo menos, foi um império que de fato criava acordo com as oligarquias, com os chefes dos lugares. E os cobradores de impostos eram pessoas do povo, porque eles cobravam aqueles impostos a partir do conhecimento que eles tinham das produções, da agricultura, das ovelhas e tantas outras coisas. Então, o império fazia um acordo com aquelas pessoas que eram consideradas traidoras, às vezes um primo, às vezes um parente, todos eram parentes, né? Nós estamos falando de uma religião étnica. Então, de fato, havia um parentesco e eles eram demasiadamente odiados, porque você imagina, um parente seu faz acordo com alguém que vai cobrar imposto e cobra o seu imposto dizendo, olha, não, aqui pode dar 60 sacos de trigo e você só tem 40. Não, mas vai dar 60, senão você vai ser preso. E você acaba tirando da sua boca ou até emprestando de outro para, de fato, pagar. Então, os cobradores de impostos não eram um dos homens mais queridos entre os israelitas. E aí, os fariseus têm, então, certa razão para perguntar aos discípulos. E Jesus dá a resposta que, de fato, cala aqueles que experimentam aquela sua presença, ou seja, enquanto doentes, ele não nega o pecado dos nossos queridos, hoje, vamos dizer assim, cobradores de impostos e odiados naquela época. Ninguém gosta de cobrador de imposto até hoje, não é? Mas Jesus diz, olha, eu tenho que estar, porque eu vim para aqueles que estão doentes. E muitas vezes os fariseus agiam, de fato, longe da palavra dele. E, portanto, ele dá um recado também. Para que eu vim? Qual é a missão de Deus na terra? Converter os pecadores ou confirmar a santidade, muitas vezes hipócrita, dos religiosos? É uma pergunta muito atual, que talvez a gente pudesse usar como um mote, um incentivo para viver esse tempo quaresmal. No tempo quaresmal, ao ouvir a palavra de Deus, as provocações, especialmente no domingo, ao fazer o retiro que a gente faz, uma meditação diária, como nos é proposto pela igreja, de fato que a gente não fique olhando aquela palavra como se ela fosse um óculos para a gente julgar ou ver melhor a vida dos outros, mas que esse óculos possa antes curar a miopia em nos ver. Talvez a gente de fato queira um óculos apenas para enxergar os defeitos dos outros, enquanto
A gente é presbítero, né? A presbiopia impede que a gente olhe os defeitos que estão mais perto de nós, ou melhor, dentro de nós. Então eu acredito que essa palavra é muito atual, serve para este sábado de cinzas, quando a gente está entrando nesse grande retiro quaresmal e que a gente coloca as cinzas sobre as nossas cabeças, lembrando que todos precisamos das cinzas para lembrar que somos pó, ao pó voltaremos e que se a gente não se converter, de fato o pó será o nosso lugar. Mas não é isso que Deus quer para nós. Afinal, eu vim chamar aqueles que estão doentes. Que você tenha um excelente sábado e uma abençoada quaresma. Vamos chegar ressuscitado com Cristo no dia de Páscoa. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.